Tudo bom? Tudo bom, professor? E com o senhor? Tudo bem, rapaz. Professor, o senhor percebeu que sexta-feira eu não tinha ido, né? Porque eu vim viajar para Pernambuco. Mais uma pergunta. O senhor passou alguma pesquisa, alguma atividade assim, alguma coisa assim, quando foi sexta-feira? Não passei, não. Tá certo. Mas você fez a prova ainda da semana passada? Bom dia, professor. Fiz, professor. Bom dia. Bom dia. Aí foi boa? Foi, professor. A prova foi maravilhosa. Hum, Aí agora vai vir a prova bimestral, né? Que a gente fez os testes. é. Ah, só lá pro final do mês, né? É, Então vamos começar aqui. Olha só, já tem um, dois, três, quatro. Não, tem três, tem quatro, né? sim, tem quatro alunos, incluindo comigo. É, Professor, Rebeca, qual vai ser o assunto de hoje da aula? crescimento demográfico. Tá certo. Eu vou tomar uma aguinha aqui e vou ligar a câmera, viu? Já? Tá certo. Já já liga a minha também, que eu tô comendo. Tá certo. Estão tomando café ainda, é? É que eu cheguei da rua quase É, ainda agora, professor. professor. Aí, Eu Hum. também. Ah, rapaz. o senhor já tomou a vacina da gripe? Já, não, da gripe não, tomei do corona. As duas doses? Não, só tomei a primeira. A segunda dose eu vou Ah, tomar ainda em agosto, no dia 14. entendi. A da gripe eu vou tomar lá, porque como eu tomei a. Tem de passar uns 20 dias ou mais para tomar a da gripe. Acho que só tá com 15 dias que eu tomei a do corona. Eu tomei no dia 14, quer dizer que hoje é primeiro, tá com 16 dias, né? É. Aí lá na próxima semana eu vou tomar a da gripe. Hum. Então, para a gente Eu tomei a minha da... começar, mas daqui para outubro, estão dizendo que quer todo mundo aqui vacinado. Daqui para outubro, segundo o governador, daqui para outubro, quer que todo mundo vai ver se vacina todo mundo, independente de idade ou não, né? Deus queira Hum. que aconteça mesmo, né? Para vocês tomar também, né? Mas acho que não toma não, professor. A do Hã? corona não, porque só pode até 18 anos. 18 anos pra Não, cima. eu digo mais quando for, mas o que o Estado está querendo é que daqui para o mês de outubro todos tomem vacina, independente de idade ou não, entendeu? Não só é quem Entendi. tenha, para todo mundo tomar a vacina daqui para outubro, independente de idade ou não. Não, não sabe se vai fazer, se vai conseguir fazer isso, né? Mas aí na sua casa já tomaram também? A da gripe só tomou eu, minha avó, voinho e Davi. Da gripe. Do Covid, meu avô já tomou as duas e voinho vai tomar esse mês agora. É, amanhã vai, acho que como começou a vacinação de 58 para 18, né? Aí vai Perfeito. chegar na parte dela, que acho que é 41, que ela tem 41 anos, aí vai chegar. Acho que mês que vem ela já vai ter vacinada. É, tá bom. Por conta que tá muito rápido, entendeu? Hoje é tipo 58, aí amanhã já é dia da vacina de que quem tem 57. É muito rápido, vai descendo. Todo dia eles vai descendo um ano. Olha, então, crescimento demográfico. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado padrão de vida, que está relacionado à industrialização e à modernização das sociedades europeias, e há uma distribuição de renda sem grandes desigualdades, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países em desenvolvimento.
que eles vinham com o aumento da população, eles vinham tentando diminuir, fazendo evitar a família, que não nasça muito, tendo um controle da natalidade. Aí, ó. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado padrão de vida que está relacionado à industrialização e à modernização da sociedade europeia. E há uma distribuição de rendas sem grandes desigualdades, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Ou seja, nos países mais ricos, como o da Europa, né, não tem muita desigualdade social, já que do Brasil apresenta a desigualdade. Então, quando a população é mais rica, nos países mais desenvolvidos, o controle da natalidade é maior do que nos países subdesenvolvidos. Então, a população já vinha tendo uma queda de crescimento. Não nascia tanto como era antigamente. Nos países europeus, especialmente os da parte ocidental, são reconhecidos pela eficiência da rede de assistência médica e hospitalar, pelos ótimos sistemas escolares e de saúde e para todo o segmento da população, certo? Então, nos países ricos, desenvolvidos da Europa Ocidental, há boas condições de vida da população, um bom sistema de educação, de saúde. Então, a população já tem um poder aquisitivo maior do que o do resto do mundo. Então, na Europa Ocidental tem um padrão de vida melhor do que o dos outros países. Por um desemprego suficiente para garantir, tem emprego suficiente para garantir boa parte da população, como uma qualidade de vida, pelas políticas sociais de habitação, assistência aos pobres e aos imigrantes e outros. Então, nesses países, já tem um grande modelo e os projetos para atender melhor a necessidade da população. Esse elevado padrão de vida pode ser avaliado pelas baixas taxas de mortalidade infantil e pela alta expectativa de vida de alguns dos indicadores mais significativos do desenvolvimento humano ou social de um país. O que são expectativas de vida? É a média que a população pode viver de um país. Então, nos países desenvolvidos, ricos, a população vive mais de 75 anos, na média, até de 80 anos. Em os países subdesenvolvidos, é menos de 70, e tem dias menos de 60. Então, aqui no Brasil, no último censo que saiu, a nossa média de vida estava de 71 a 72 anos de idade. Já num país desenvolvido hoje, se torna quase 80 anos, então a expectativa é maior. Também o controle da natalidade, da mortalidade infantil, o desenvolvimento da medicina contribuiu para esse controle da mortalidade em si. Então, tudo isso vem indicando o melhoramento das condições de vida da população. Certo? Então, com tudo isso, vem mudando o sistema de vida da população. Muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo negativo. Quando é que o crescimento vegetativo é negativo? Quando morre mais do que nasce. Porque a população vai ficando idosa ou pegando e vai falecendo.
E como o controle de natalidade é grande, às vezes não nasce menos, porque tem países que a população de alguns países europeus, dos países europeus, a própria população, os casais procuram ter menos filhos, porque os custos de vida e para dar uma melhor qualidade de vida para a família. E as mulheres também se preocupam tanto em trabalhar também, e não só cuidar de casa. Hein? Então, elas mesmas já têm por consciência própria. Já existe países aí da Europa que eles já fizeram o quê? O governo estava incentivando os casais a aumentar o número de filhos, porque já estava faltando a mão de obra, os operários. A população estava velha, esses casais, então não tinha mais uma mão de obra jovem. Então, teve, para a Suécia e Suíça, teve um período que estava incentivando para ver se a população aumentava os números de filhos. Aí, para isso, eles olham se vão ter condições de manter aqueles filhos que vão nascer, 2 ou 3 filhos. Então, isso acontece em alguns países da Europa. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir alguns crescimento populacional, destacando que as taxas de natalidade são bem mais elevadas nas comunidades de imigrantes e, e seus descendentes em diversos pontos da Europa Ocidental. Então, isto vem ocorrendo em várias partes do país. Então, tem este aumento da população, que vai aumentando de uma região para outra. As baixas taxas de natalidade, as baixas taxas de natalidade e a elevada expectativa de vida resultam no progresso e de envelhecimento da população. Em vários países europeus, o número de pessoas com mais de 60 anos ou de 65 anos ultrapassa o número de crianças e jovens de até 15 anos. Ou seja, a população está velha. Tem mais pessoas com mais de 60 anos do que com 15 anos. Então, isso vai acarretando à população o quê? A falta de mão de obra. Então, como eu falei antes, tem alguns países que estavam incentivando para que os casais tivessem mais filhos, porque você sabe, quando a população fica velha, então vai diminuindo a força do trabalho. E também o Estado, o governo, se preocupa que vai aumentar o quê? O número de aposentados. Então vai ter mais, vai pagar, ter mais, contribuir mais a população que está inativa, que não está trabalhando. Então, para a Previdência do país, vai aumentar o número de aposentados. E daqueles que estão trabalhando, vai faltar mão de obra. Então, alguns países que estão querendo incentivar para que aumente os números de filhos. Esse fato tende a se segurar, a generalizar rapidamente em toda a Europa e com o decorrer do tempo no restante do mundo. Isso pode acontecer em várias partes do mundo, não só na Europa, como em outros países, porque a população está ficando mais velha, que existe grande controle de natalidade. Então, antigamente aqui no Brasil mesmo, os casais tinham 10, 18 filhos. Às vezes não só tinha 18, criava 9, porque a mortalidade era grande, né? Onde não tinha medicamento ainda para combater alguns tipos de doença. Com o surgimento das vacinas, o desenvolvimento da medicina, houve controle mais, diminuiu mais tanto a natalidade como a mortalidade. Então, a população foi diminuindo no decorrer do tempo.
certo? Então, isso é o que a gente pode encontrar dentro de alguns países, da taxa do crescimento da população. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um grande e elevado padrão de vida, que está relacionado à industrialização e à mecanização das sociedades europeias e a uma distribuição de renda sem grandes desigualdades, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Ou seja, nos países da Europa Ocidental, a qualidade de vida é melhor, onde a população tem mais acesso à educação, à saúde e tem uma expectativa de vida maior, onde existe a modernização da indústria. Então, isso acontece em toda a parte do país em si. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado padrão de vida que está relacionado à industrialização, onde a população vai, esse padrão de vida, você vê o lazer, alimentação, as condições de moradia, isso tudo da indústria. A modernização da sociedade, onde a sociedade tem o quê? Está com essa modernidade, tem os produtos enlatados, tem a parte toda informatizada e vivendo de uma forma melhor do que nos países subdesenvolvidos. Que, no caso, ele diz aqui, tem uma boa distribuição de renda, não existe grande desigualdade entre uma população e outra, entre pobres e ricos. Toda a população tem um bom poder aquisitivo. E a modernização das sociedades europeias. E há uma distribuição de renda sem grandes desigualdades, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Ou seja, os Estados Unidos é um país rico, desenvolvido, mas existe, em comparação com os países da Europa, há desigualdade social, há discriminação dentro dos Estados Unidos, onde uma parte dos Estados Unidos tem preconceito de discriminação com a população morena, negra, né? Então, o poder aquisitivo dos países da Europa é melhor do que do americano e também superior à do Brasil. E outros países em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil é um país em desenvolvimento, apesar que é subdesenvolvido. Mas o Brasil, México, Argentina está em desenvolvimento. Então, eles têm um poder, umas condições inferior à dos demais. Os países europeus, especialmente o da Europa Ocidental, que está lá, a Inglaterra, do dia, esses países, França, esses países têm um bom poder aquisitivo. São reconhecidos por eficientes redes de assistência médica e hospitalar, pelos ótimos sistemas escolares acessíveis a todos, por um seguro desemprego suficiente para garantir a qualidade de vida pelas políticas sociais de habitação, assistência aos mais pobres e aos imigrantes, né? E hoje, então, nesses países tem uma condição de trabalho. Se você perde o emprego, eles vão dar o que a gente chama aqui de seguro-desemprego, para que a população contenha aquele padrão de vida até conseguir outro trabalho. Como ocorre aqui, a gente tem 5 meses só. Então, lá eles têm a garantia para que você consiga outros trabalhos. Isso para não aumentar a pobreza no país e nem tampouco a
violência. Esse elevado padrão de vida pode ser avaliado pelas baixas taxas de mortalidade e pela alta expectativa de vida. A mortalidade foi baixando, porque com o desenvolvimento da medicina e a boa alimentação, que faz com que a criança nasça sadia, sem nenhum problema de saúde. E então eles vão ter condições de viver mais, que é a expectativa de vida. Então a população vai ter um alto padrão, uma alta expectativa de vida. Nos países desenvolvidos hoje existe até a média de vida de quase 80 anos ou mais. Então, isso daí vai contribuir para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Alguns dos indicadores mais significativos do desenvolvimento humano de um país, seja a expectativa de vida e a mortalidade infantil. Porque a expectativa de vida, que vai das condições que você vive, do que você mora, da casa, da moradia que você tem e da sua alimentação, que isso vai facilitar que você viva mais. Então, como eu já citei, aqui no nosso país está de 72 a 73 na última pesquisa que eu vi. Então, está de 72 a 73 anos. Então, agora, no final deste ano, para o início do próximo ano, vai ter o censo demográfico. Nesse censo, vai sair como a nossa expectativa de vida. Muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo negativo. Quando é que o crescimento é vegetativo? Onde morre mais do que nasce. Então, é porque a população vive mais onde é baixa. Então, vai ter uma expectativa de vida baixa do que outra. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir alguns crescimentos populacional, destacando que as taxas de natalidade são bem mais elevadas nas comunidades de imigrantes e seus descendentes em diversos pontos da Europa Ocidental. Então, eles vão ter, na parte que moram os imigrantes, vai ter uma condição de vida melhor em si. Vai ter, a expectativa de vida vai ser mais baixa, vai ter maior número de nascimento. Na dos países totalmente desenvolvidos, a expectativa de vida é maior e o número de filhos também é mais reduzido. Então, eles têm o quê? Negativo. Já com a vinda dos imigrantes mudou um pouco, que tem mais filhos. Muitos países europeus apresentam crescimento vegetativo negativo. Esse crescimento é negativo porque morre mais do que nasce, então não houve crescimento. Se durante um ano nasceu 50 crianças, mas morreu o quê? 60 pessoas. Então, não houve crescimento. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir alguns crescimento populacional, destacando que as taxas de natalidade são bem mais elevadas nas comunidades de imigrantes e seus descendentes em diversos pontos da Europa Ocidental. Ou seja, naquela área que mora muitos imigrantes, aí lá a taxa de nascimento foi maior. E onde tem só da população europeia é menor em si. As baixas taxas de natalidade, de modo geral, e a expectativa de vida resulta no progressivo envelhecimento da população, onde a população vai ficando mais velha. Se a taxa de natalidade está baixa e está aumentando a expectativa de vida, então a população está ficando mais velha.
Em vários países europeus, o número de pessoas com mais de 60 anos é superior aos de 15 anos. Então, futuramente, a população, o governo vai gastar mais do que com a aposentadoria, com a Previdência Social, e vai faltar o quê? Mão de obra para o trabalho, a mão de obra jovem. É o que faz com que alguns países já tentem fazer algum investimento, algum incentivo para que os casais aumentem o número de filhos. Certo? Esse fato tende a se generalizar rapidamente em toda a Europa e com o decorrer do tempo, com o decorrer do tempo pode atingir todo o mundo, porque todos os países do mundo hoje, atualmente, está controlando a natalidade, onde vocês sabem que existem várias maneiras, vários métodos de evitar a família. E existem aqueles por conta própria e tem uns que faz com a própria, que faz por conta própria, e outros recebem o incentivo do governo para que diminua os números de filhos. Antigamente, na década de 80 90, aqui no Brasil, o governo incentivou mais o quê? Para que as famílias diminuíssem os números de filhos. Então, mas ainda hoje eles incentivam, mas antigamente a propaganda, o comercial era mais, mas hoje ainda continua. E hoje a população mais jovem já faz por conta própria, independente de incentivo do governo, certo? Para que diminua os números de filhos por casais. Então, isso ocorre em todo o país em si. Então, isto vem em várias partes do mundo. Então, esse controle de natalidade, só a queda da taxa de natalidade só foi possível a partir da Revolução Industrial, quando houve o surgimento, o desenvolvimento da medicina, surgindo várias formas de evitar a família e combatendo as doenças. Então, Professor, diga. Marco Aurélio falou lá no chat que acaba às 11h10. E como é 10h50, falta 20 minutos ainda, viu? Certo. Pronto. Certo. Então, o controle da natalidade contribuiu com o desenvolvimento da medicina, onde contribuiu o quê? A fabricação de medicamentos, o surgimento, então tudo isso fez com que essa população diminuísse o crescimento, a taxa de natalidade. Só que em alguns países desenvolvidos, como o da Europa, vem diminuindo, vai estar faltando, vai com o tempo, vai faltar a mão de obra jovem, onde alguns países, como eu já citei antes, faz com que eles incentivem para que os casais tenham os números de filhos. Por exemplo, a China é um país subdesenvolvido, mas lá existe regra que os casais só podem ter um ou dois filhos. Na Índia também existe. Então, na China, principalmente, você, para ter mais de dois filhos, tem de declarar uma renda. Então, isso acontece. Então, futuramente, todos os países do mundo vai ter um crescimento negativo, onde vai ter mais uma taxa de uma queda. Olha, antes de terminar, pega o lápis de vocês aí, o caderno, para vocês fazerem uma pesquisa para trazer de hoje a 8. Pro dia 8, professor? É. Você pode falar, Tá pode pesquisar. certo. Calma aí, professor. Calma aí que o senhor já pode falar, viu? Deixa eu Certo. colocar aqui. Rebeca, Yasmin, Micael. Foi, professor?
Pega o lápis e o caderno aí. Peguei já. Pode falar, professor? Ó, pesquise sobre Pesquise sobre as expectativas de vida expectativas dos países da Europa Ocidental de vida dos países da Europa Ocidental Sim. Europa e do Ocidental. continente americano. Pronto. E do continente americano. Os países da América e da Europa Ocidental. Só isso, professor? Não tem mais. Qual? Professor, Diga, Samanta. o senhor pode repetir, por favor? Posso. Pesquise sobre as expectativas de vida dos países da Europa Ocidental e do continente americano. Certo, muito bem, Jovi. Obrigado. Olha, e a outra? Qual a outra? Qual, qual é a Qual? expectativa de vida do Brasil atual? Peraí, pronto. Qual a expectativa de vida do Brasil atual e a nossa taxa de natalidade e mortalidade, E a nossa taxa de quê, professor? de natalidade e mortalidade, imortalidade. é, a taxa de natalidade e de mortalidade. E da população alfabetizada. População Olha. Qual a expectativa do Brasil atual, não é isso? E a taxa de natalidade e de mortalidade e da população alfabetizada. alfabetizada? Certo. Ô, Maria, por que tu mudou a tua voz? Então a voz está tão estranha. Quem? Maria, eu sabia que Maria estava se segurando para rir, eu conheço. A voz dela é muito fina. Mas, rapaz, professor, olha aí. Eu tô lembrando de uma coisa. Que coisa, Maria. Oh, meu Deus, olha o professor aí, tá vendo, professor? Sei. Sérgio, todo mundo, Caio Gabriel e essa que está aqui, tem duas. Pegaram também. Como é o nome dessas duas? É Débora, é? Débora. Débora e Rebeca. Rebeca e Débora copiou, Copiei, professor. certo? Micael, copiou, Micael? Copiei. Certo, então continuando, olha. Então vocês vão ver que os países da Europa, aqui da Europa Ocidental, eles têm as condições de vida melhor do que os dos outros países, onde o seu padrão de vida. Isso veio onde começou a industrialização, onde o trabalho na indústria era mais maneiro, e daí eles tinham as condições de vida melhor. Isso, no decorrer de toda a história, foi beneficiando a parte da população em si. E a população tem um padrão de vida, condições de saúde, de moradia, os trabalho, então tinha uma mais assistência, e daí faz com que eles vivam mais, que vai dar o nome da expectativa de vida. Os países da Europa Ocidental apresentam, no geral, um elevado padrão de vida, que está relacionado à indústria e à modernização das sociedades europeias, e uma distribuição de rendas sem grandes desigualdades. Quer dizer, não existe uma concentração de renda. A população vive bem, ganha tem uma boa renda, ganha um bom salário, que é diferente do Brasil e dos Estados Unidos.
quando eles comparam a Europa com os Estados Unidos, a gente vai ver que os Estados Unidos é um país rico, desenvolvido, mas em comparação com os da Europa, lá existe a distribuição de renda dos Estados Unidos não é igual à dos países da Europa Ocidental. Eles vivem, ainda existe um grau de pobreza nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos. E no Brasil, como aqui, como você já sabe, a gente tem uma desigualdade social. Então, no Brasil e nos países emergentes, que está em desenvolvimento. Então, nos países em desenvolvimento, a gente tem o Brasil, temos o México, tem a Argentina aqui na América, tem a China, a Índia e outros. Mas, então, existe uma desigualdade social entre um e outro. Então, aqui no Brasil, você ganhando R$ 3.000, até 2016, o IBGE considerava como uma classe média, R$ 3.000, R$ 4.000 aqui, certo? Mas lá nos Estados Unidos, essa população de R$ 3.000 era considerada o quê? Pobre, certo? Entrava na linha de pobreza. Então, isso vai variar de um país para outro. Então, os países da Europa têm um poder aquisitivo melhor do que o dos da América, né? Então, nos países europeus, especialmente os da Europa Ocidental, são reconhecidos pela eficiência de rede de assistência médica, onde lá tem um bom sistema de saúde, né? Pelos ótimos sistemas de escola, acessível para toda a população. Então, que seja que todos a população tenha direito a uma escola, tenha direito à saúde e à moradia. Por um seguro desemprego suficiente para garantir boa qualidade de vida pelas políticas sociais que o Estado dá. Então, se você perde o emprego, eles vão colocar esse seguro-desemprego para você ter uma boa qualidade de vida. As políticas sociais de habitação são boas, não é isso? Onde eles vão oferecer umas condições para que você consiga a sua casa. Assistência aos mais pobres, aos imigrantes e outros. Então, a população vai ter um grande poder aquisitivo. Vai ter uma assistência do Estado para que não isso. Porque eles temem lá aumentar o número de pobreza, para no que não aumentar o que a violência, a prostituição. Então, o governo já tenta controlar o crescimento da população para que não cause não aumente a violência dentro do país. Já que o padrão de vida, já que aumentando a população mais velha, ficando mais idosa, vai aumentar o quê? O gasto com a aposentadoria, e faltar mão de obra para o trabalho. Esse elevado padrão de vida pode ser avaliado pelas baixas taxas de mortalidade, né? E pela expectativa de vida que se morre menos a criança, é porque se alimenta bem. E então essa sua alimentação começa quando está ainda dentro da barriga da mãe, onde a mãe se alimenta e alimenta o filho. Então, com isso, vai ter, eles nascem sadios, que vai contribuir para que ele viva mais, vai aumentar a expectativa de vida. Aqui é um dos indicadores mais importantes que vai desenvolver, que vai contribuir para o desenvolvimento humano da população. Então, vai ter um avanço. Aqui, olha. Muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo negativo. Quando é que o crescimento é negativo? Quando morre mais do que nasce. Então, não houve o crescimento, porque a população tinha 20 mil, mas durante esses 20 mil morreu 30 e só nasceu 20.
então não houve crescimento, o crescimento foi negativo. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir alguns crescimento populacional da população. Então, na área que vivem os imigrantes, nasce mais, porque eles já vêm de uma cultura diferente, então faz com que aumente a população. A vinda de imigrantes em Professor, alguns. uma dúvida. Qual é o país que tem a maior taxa de mortalidade e natalidade? Vamos encontrar mais nos países africanos, na Nigéria. Então, esses daí, onde tem o continente africano como um todo, tem uma maior taxa de mortalidade, a E mortalidade quais infantil. são os países que têm a menor taxa de natalidade e mortalidade? É os países da Europa Ocidental, disso que eu estou falando aqui, certo? É como a Certo, Suíça, Suécia, os países da Europa, onde existe certo. um controle bem baixo, onde a natalidade é quase zero, quase nasce dois, três aí, então tem um número bem reduzido. E a população mesmo tem um grande um controle de não ter muitos filhos por casais. Certo. Então quer dizer que, por exemplo, se caísse numa prova perguntando qual é o país que tem a maior taxa de mortalidade e natalidade, e o menor eu colocaria a Europa Ocidental e o maior colocaria O o país país do africano, Timor, o país africano. é, onde você Certo. pode encontrar. Muitos países europeus apresentam um crescimento vegetativo negativo. Ó. Se esse crescimento é negativo, porque o número de nascimento é bem reduzido. A vinda de imigrantes, em alguns casos, é responsável por produzir alguns crescimento proporcional, destacando que as taxas de natalidade são bem mais elevadas nas comunidades de imigrantes e seus descendentes em diversos pontos da Europa Ocidental. Então, isso vem ocorrendo, certo? 5 minutos, professor. Certo, quando chegar, tá bom, então já está próximo. Né? Professor, Diga, a próxima aula do senhor vai ser na terça-feira ou vai ser em outro dia dessa semana ainda? vai ser terça-feira, é uma aula por semana. Certo. Qual vai ser o assunto da próxima aula? Depois eu vou olhar qual vai ser, viu? Tá. Você tem livro? Não. Vai ser praticamente a continuação desse. A continuação do que eu estava fazendo aqui. Que eu Eu não preparo, aí tenho eu. livro não, professor. Não tem. Aí que eu preparo aqui e depois passo. Mas quando eu preparar amanhã, no dia da aula, eu aviso para você antes de começar. As taxas de natalidade, de modo geral, e elevada padrão de vida, resultam no progressivo envelhecimento da população. Se a taxa de natalidade está diminuindo, com certeza a população vai ficar mais velha, porque não nasce, está diminuindo o número de nascimento. Então a população está ficando mais velha. Então, em alguns países da Europa, como já citei antes, a população de 60 e 60 anos é mais velha do que os de 15, certo? Professor, Então, qual é a diferença entre a Europa e a Europa Ocidental? não, a parte, quando ele diz existe a Europa Ocidental e Oriental. Isso é porque uma parte está mais na parte oeste e outra na parte leste. Né? Aí Entendi. vai ter alguns países que foi dividido leste e oeste. Leste oriental e oeste Professor, ocidental. Diga, oi, Vani. Diga, Vani. bote meu Oh, meu corretor Deus, pra você mas escrever. é uma dúvida, tu não consegue? Eu ia escrever Caio lá no grupo, eu escrevi mal. Então, Mato, foi. mato. É, Meu Deus.
Tá bom. Aí, João Victor, tá aí, nessa parte oriental, que era onde tinha o socialismo. Aí a população lá é mais pobre. Aí, porque quando era o socialismo, não tinha grande investimento em indústria. Na parte da União Soviética, só tinha visto mais indústria, investimento mais em arma. Aí o poder aquisitivo da população é menor do que a ocidental, que era capitalista. Aí o poder aquisitivo da população da oriental é menor do que o da ocidental. Então a população não se modernizaram como a ocidental. Então teve uma queda. Aí, como se diz aqui, em alguns casos a população de mais de 60 anos está maior do que a de 15 anos. Isso vai significar o quê? Que a população, que esses países pode faltar a mão de obra jovem. Então, em alguns países pode incentivar que os casais tenham mais filhos para não faltar a mão de obra. Que eles vão pegar os imigrantes para servir de mão de obra. E para o país, o país, eles vão ter mais gasto com o quê? Com a Previdência, vai ter mais aposentado, sem produzir, que não estão mais trabalhando. Vai ter que investir mais em quê? Na saúde também, porque quando a gente vai ficando mais velho, vai aparecendo o quê? Alguns problemas de saúde, então vai ter mais cuidado com a população em si. Então, o país vai investir, vai ter mais que investir, mais gasto em aposentadoria. E a mão de obra está escassa. Então, como já teve alguns países, eles incentivar que os casais tenham filho para não faltar a mão de obra, certo? Então, isso é o que acontece aí. E o que se diz que isso pode ocorrer no decorrer do tempo, pode ocorrer em todo o mundo. Faltar a população de mais de 60 ultrapassar a população de 15 anos, que a população vai ficando mais velha. E os números de filhos por casais estão diminuindo. Está entendendo? Então, isso é a preocupação do país. Diga, João Victor. Já acabou, professor? Já. Por hoje é só. Então, por hoje é só até terça-feira. Tá bom? Certo. Até terça-feira, professor. Fica com Tchau Deus. e faça a pesquisa. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Ah, Bom professor. dia. Tchau. Professor, qualquer coisa, enfim. Não, mas a gente quando vai digitar,